questão número 28 é uma questão maldosa, porque ele deu duas funções com as fórmulas praticamente idênticas. Olha só, a função f é isso aqui e a função g é isso aqui. Qual é a diferença entre elas? Jogo dos 7 erros. A diferença é que aqui você tem a raiz de uma fração e aqui você tem a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Isso é a mesma coisa? Quer dizer, raiz de A sobre B é a mesma coisa que raiz de A sobre raiz de B? Sim, isso aqui é igual, mas apenas para A e B positivos. Porque se você tiver A e B negativos, você ainda assim vai ter sentido você fazer a raiz dessa fração para A e B negativos. Porém, aqui com raiz de A sendo A negativo e raiz de B sendo B negativo, isso aqui você não pode fazer. Então, essa função é igual a essa, com exceção daqueles valores de x que tornam esse radicando aqui negativo e esse radicando aqui negativo também, né? Então, a gente tem que conferir isso. Então, vamos analisar com calma essas duas funções. Olha, a questão falou em domínio das funções, mas ela não deu o domínio. Quando um problema não dá o domínio da função, é você que tem que achar. E como é que você faz? Você parte do conjunto dos reais e aí você vai tirar aqueles valores de x que resultam em valores proibidos, né? Denominadores se anulando, raiz quadrada de números negativos, que é exatamente o que tem aqui nesse caso. Então a gente tem que obrigar esse x aqui a ser diferente de 1 para esse denominador aqui não se anular. Então essa aqui é a primeira restrição para o domínio. O x tem que ser diferente de 1. E além do mais, essa expressão toda aqui tem que ser positiva. Positiva ou zero, né? Desde que não seja um zero que anule aqui também. 0 sobre 0 também não pode. Tá, e aí para calcular isso aqui e obrigar essa expressão, essa fração toda a ser maior do que zero, vamos fatorar isso aqui. Isso aqui dá para fatorar, né? Olha só. Esse numerador, a gente pode colocar x ao quadrado em evidência. Vai ficar x ao quadrado que multiplica x mais 1. E aqui menos x menos 1, você pode escrever como menos x mais 1. Aí colocamos x mais 1 em evidência. Vai ficar multiplicando x ao quadrado menos 1. E x ao quadrado menos 1, por sua vez, você pode fatorar também. Então isso aqui vai ficar x mais 1. E aqui vai ficar x mais 1 vezes x menos 1. Então essa fração toda aqui vai ficar esse produto vai ficar x mais 1 ao quadrado vezes x menos 1, que você está dividindo sobre x menos 1. E aí, levando em conta que o x menos 1 não é zero, que a gente já obrigou aqui, são duas quantidades diferentes de zero, eu posso cortar aqui sem problemas. Então nós ficamos, aqui tem uma raiz e tem esse menos 1. Pronto, isso aqui é a fórmula do f de x. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado. Quem é a raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado? Raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado não é x mais 1, é módulo de x mais 1. Tá? Muita gente erra isso. Raiz quadrada de x2 não é x, é módulo de x. Isso aqui é x se o x for positivo, mas se o x for negativo, né? Então, essa raiz aqui vai ficar módulo de x mais 1 e tem ainda aqui um menos 1. Então, a função f de x é isso. F de x é igual a módulo de x mais 1 menos 1. Vamos fazer o gráfico dessa função? Olha só, módulo de x é como? Módulo de x é assim, né? Só que não é x, é x mais 1. Então, como você tem x mais 1, você vai andar com o gráfico lateralmente. Você vai andar com o gráfico para onde? Onde é que a origem vai parar? Onde é que esse bico aqui vai parar? Vai parar no menos 1, porque aí se você tiver x valendo menos 1, aqui você vai ter 0 dentro do módulo. Então, esse ponto vai andar para a esquerda de uma unidade.
Isso vale para qualquer função, tá? Quando você tem f de x mais a, onde a é um número positivo, o gráfico é o gráfico de f de x deslocado para a esquerda de a unidades. Então é isso aqui, ó. Tá? Então isso aqui é o módulo de x mais 1. Só que aí você ainda subtrai 1, né? Vai todo mundo descer uma unidade. Então, descendo uma unidade, o gráfico vai ficar assim. Todo mundo desce uma unidade agora, então esse ponto vai parar aqui. Esse ponto vai parar aqui e assim por diante. Então, o gráfico vai ser isso. Aí a gente tem que tirar ainda o x. O x não pode ser 1, né? Então, o x valendo 1, a gente tem que abrir um buraco aqui na função. Então, x valendo 1, a gente coloca aqui um buraco. Então, essa função é isso aqui. É uma função módulo. Como se fosse a origem dela, só que é nesse ponto aqui, o ponto menos 1, e uma bola aberta, um buraco aqui faltando nesse ponto x igual a 1. Então esse aqui é o gráfico da função f de x. A função módulo que foi deslocada para a esquerda, desceu, né? Uma unidade para cá, uma unidade para cá, e aqui abriu um buraco por causa do denominador, né? Então o gráfico da função f de x, certo? Agora vamos ver o gráfico da função g de x. Então a função g de x a gente viu que é bastante parecida, né? A gente tem aqui o x diferente de 1 também. Só que aqui a gente tem uma restrição a mais. É que isso aqui tem que ser positivo e isso aqui também tem que ser positivo. Nós já vimos que essa expressão aqui, fatorada, vai ficar o quê? É x mais 1 ao quadrado vezes x menos 1, não é isso? Nós já vimos que essa expressão aqui, fatorada, dá isso. Vimos da função anterior. Tá. Agora, isso tem que ser positivo e isso tem que ser positivo. Então, além do x não poder ser 1, isso aqui também tem que ser positivo. Quer dizer, o x menos 1 tem que ser maior do que 0. Ele não tem que ser só diferente de 0, não. No caso aqui, ele tem que ser maior do que 0. Ou seja, o x tem que ser maior do que 1. Então, essa restrição, ela é mais restritiva do que essa. O x tem que ser um número maior do que 1. E aí você vai ter esse termo aqui sendo positivo. Tudo bem. Se você garantir isso, você está garantindo que esse termo aqui é positivo. Então, obedecendo isso, você vai ter aqui um valor positivo que ele aparece igualzinho aqui em cima. Agora a gente não tem que se preocupar com o sinal, porque a gente já obrigou essa expressão aqui a ser positiva. Então é positivo, positivo. Eu posso cortar isso. Bom, a função g de x tem um menos 1 aqui ainda, né? Menos 1. Então o g de x vai ser igual a raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado. A gente já viu que isso é módulo de x mais 1. Então isso aqui é o módulo de x mais 1 menos 1. Quer dizer, vai ficar uma função igualzinha a essa, idêntica. Você pega o módulo de x, desloca ele de uma unidade para a esquerda para fazer o módulo de x mais 1, aí você desce uma unidade, vai ficar isso. Só que tem um detalhe. Esse aqui é o gráfico disso, só que você vai considerar apenas x maior do que 1. Esses valores de x aqui não servem, porque eles fazem esse conteúdo desse radical aqui, esse radicando, ser negativo. Então não pode nenhum valor desse aqui. Vocês estão fora. Então só servem esses valores de x daqui em diante, do 1 em diante, que é como a gente colocou aqui, de 1 em diante. Então o gráfico dessa função g vai ser uma parte do gráfico da função f. É como se você cortasse e considerasse somente de 1 em diante. Então o gráfico da função g vai ficar isso aqui. Eu vou colocar aqui nesse gráfico mesmo, tá? A função g, ela vai ser também aqui bola aberta para ela e o gráfico somente daqui em diante. Então, o g de x é essa parte vermelha aqui. A função f é tudo isso, só com essa bola aqui faltando, bola aberta. O número 1 está fora do domínio. E g de x é do 1 em diante, essa parte daqui para lá. Então, não são iguais. Elas, digamos assim, compartilham essa parte aqui, mas elas não são iguais. Tá, então os gráficos são assim, vamos ver o que ele fala.
A gente tem que olhar essas afirmativas aqui e marcar quem é falso, quem é verdadeiro e somar os pontos, né? Tá, então sobre as funções f e g, analise cada proposição abaixo quanto a ser verdadeira ou falsa. Então vamos ver, a função f admite um valor mínimo igual a menos 1. Tá certo isso? Olha o gráfico. A função f, que é essa parte azul aqui, ela tem um valor mínimo igual a menos 1, tá certo? É, porque a imagem da função vai de menos 1 até infinito. Ela pode ser igual a menos 1. Quando x é igual a menos 1, o f de x dá menos 1 também. Então, digamos, a imagem da função f é daqui em diante. Bola fechada aqui e daqui em diante. Vai até o mais infinito. E do g é só daqui em diante, né? Eu fiz com vermelho, podia ter feito com azul. Aí ficou a bagunça. Ó, a imagem da função g, vou colocar aqui em verde. É aqui bola aberta, aí vai daqui em diante. A imagem da função g é só daqui para cima. Quer dizer, do 1 até mais infinito. E bola aberta aqui. Então, a função f admite um valor mínimo igual a menos 1? Sim, senhor. Isso aqui é verdadeiro. A função f é decrescente se somente se o x está no intervalo de menos infinito a menos 2. F decrescente de menos infinito a menos 2. Olha só, a função f é decrescente até aqui, ó. Daqui em diante ela é crescente. Então a função f ela é decrescente do menos infinito até o menos 1. Ele falou que é decrescente do menos infinito a menos 2. Veja bem o que ele falou. Ele disse que é C somente C. Se falasse apenas que a função f é decrescente de menos infinito a menos 2, estaria correto, mas não foi isso que ele disse. Ele disse que a função é decrescente se somente se o x está nesse intervalo. Ou seja, está dizendo que é aqui e só aqui. Isso não está certo. Esse C somente C que estragou tudo. Quer dizer que essa aqui é a única e exclusiva parte onde ela é decrescente. E não é a única e exclusiva. Aqui ela é decrescente, mas tem outros lugares onde ela é decrescente. Aqui entre menos 2 e menos 1. Então essa afirmativa que ele fez aqui, ela está errada por causa do C somente C. Então isso aqui é falso. Então olha o detalhezinho, tá vendo? Essa questão aqui pode te pegar no detalhezinho. Aliás, essa questão aqui tá cheia de detalhezinhos para te pegar. Aqui, domínio de f é igual ao domínio de g? Não. O domínio de f é o conjunto dos reais, com exceção do 1. E o domínio de g é de 1 em diante. Exceção do 1 também. Então, os domínios não são iguais. Então, domínio de f igual ao domínio de g? Não, senhor. Isso aqui é falso. Essa aqui, a imagem de g está contida na imagem de f. Tá certo isso? A imagem de g não é igual à imagem de f. Não são iguais. Mas a imagem de g, ela está contida aqui? Sim, senhor. A imagem de g é só daqui para cima. E a imagem de f é daqui em diante. Então, esse intervalo está contido nesse intervalo. Isso está certo. Então, a imagem de G está contida na imagem de F? Sim, senhor. Isso aqui é verdadeiro. Finalmente, essa aqui vale 32 pontos. F de x é igual a G de x se somente C o x pertence a esse intervalo. Olha, as funções f e g não são iguais, mas elas são iguais nesse intervalo aqui. Tem algum outro lugar onde elas sejam iguais? Olha aqui, de 1 até infinito, ó, intervalo aberto, tá? Intervalo aberto em 1 e vai até infinito, até mais infinito, tá certo isso? Então, nesse intervalo de 1 até o infinito,
As funções f e g, elas são iguais, elas compartilham o mesmo gráfico. Inclusive aqui na bola aberta, né? Bola aberta para f e bola aberta para g. Então, realmente, elas são iguais nesse intervalo que ele deu. Então, essas funções são iguais. Aqui é C somente C. Nesse intervalo é C somente C. É só aqui que elas são iguais. São iguais aqui e não tem mais nenhum outro lugar. Tá? Então tem que prestar atenção no C somente C. Isso aqui é verdadeiro. Então as verdadeiras vão ganhar os pontinhos aqui, ó. Aqui a gente tem 32, 16 e 2. 32 mais 16 dá 48, 48 mais 2, 50. Então olha aqui, 50. A soma das proposições verdadeiras é 50. Então tá aqui, ó, resposta correta, letra A de alfa.